Bom dia a todos os presentes, advogados, servidores, magistrados, Ministério Público, doutora Rossana. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Saúdo a desembargadora Berenice, especialmente como vice-presidente deste Tribunal de Justiça, em nome de todas as mulheres aqui presentes e que fazem parte do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Também saúdo a doutora Rossana Sudário, como representante do Ministério Público. Seja sempre bem-vinda. Serventuários, advogados e demais presentes. Inicialmente, informo que os processos da relatoria do desembargador João Rebouças não serão julgados nesta sessão, em razão do período de férias. É o processo de ordem número 1, apelação cível 082-5869, dígito 92 de 2024. O de ordem número 2, apelação cível 087-1340, dígito 68 de 2023. Na oportunidade, comuniquei o processo número 8, apelação cível 085-9761, dígito 94 de 2021. Não cabe sustentação oral por se tratar de embargos de declaração, nos modos do regimento interno deste tribunal, ocasião em que fica julgado virtualmente após o encerramento da sessão. E serão adiados os processos enumerados a seguir, em razão da necessidade de ampliação de quórum. São eles o número de ordem 4, apelação 0800-488, dígito 43 de 2021, o processo de ordem número 5, apelação cível 080-1451, dígito 37 de 2022, processo de ordem número 7, apelação cível número 082-8949, dígito 98 de 2023, processo de ordem número 9, apelação cível 090-8378, dígito 51 de 2022, processo de ordem número 11, agravo de instrumento número 081, 3290, dígito 80, 2024, processo de ordem número 15, apelação cível 082, 3246, dígito 89, 2023, e, por fim, o de ordem número 20, reclamação número 080, 9048, dígito 49, 2022, de 2022. Portanto, feitas essas observações preliminares, vamos passar ao julgamento dos processos que remanescem aqui da lista. E considerando que os processos 1 e 2 serão adiados para a próxima sessão, por serem da relatoria do desembargador João Rebouças, passamos ao julgamento dos processos da minha relatoria, a começar pelo de número 3. Portanto, apelação número 0100-210, dígito 47, 2016, a apelante, município de Natal. Alguém para sustentar neste feito? Macau. Macau, isso mesmo. Obrigada pela correção. Fala por quem, doutor? Pela apelada. Larissa Michele, não. Mário Mário Negócio, né? TCL Exatamente. Limpeza Urbana Limitada. Com a Exatamente. palavra no prazo regimental. Excelentíssima senhora desembargadora presidente da segunda Câmara, demais desembargadores, senhora procuradora, colegas advogados, servidores do tribunal. Sou advogado da apelada. A apelada ajuizou uma ação de cobrança em face do município de Macau, que deixou de pagar os meses de novembro e dezembro de 2015. A apelada participou do processo licitatório, foi contratada e prestou serviço ao município referente aos meses de novembro e dezembro, inclusive com diversos documentos comprobatórios, como relatório de trabalho, notas fiscais, empenho, tudo isso consta no processo de cobrança, no caso.
certo? Então, houve o julgamento, certo? Houve audiência de instrução. Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas. Várias testemunhas foram ouvidas e todas comprovaram que a empresa prestou o serviço, mas não recebeu o seu pagamento referente aos meses de novembro e dezembro. Certo? Com relação à apelação do município, ele não questiona que a empresa deixou de prestar serviço. Não, ela só se limitou a falar sobre o empenho, que não estava empenhado. Só que a licitação, quando se faz a licitação, tem que ser a garantia do empenho. E na licitação consta lá o empenho. Foi feito os pagamentos dos restantes dos meses. Então, e o empenho não é a responsabilidade da empresa, e sim do município. E a jurisprudência é bem vasta, no sentido de estabelecer que se a empresa prestou serviço, ela não pode ser penalizada e não receber esse pagamento por causa de empenho. O empenho é uma obrigação do município. O município é quem tem que realizar os empenhos. O não pagamento caracteriza um enriquecimento ilícito por parte do município. Portanto, isso que a juíza de primeiro grau reconheceu que não recebeu, a empresa não recebeu os seus recursos e, consequentemente, deu favorável à empresa. Portanto, excelências, solicito que seja mantida a decisão da juíza de primeiro grau e, consequentemente, o desprovimento da apelação. Esse é o pedido que a empresa apelada faz agora. Muito obrigado aí pela oportunidade e aguardo o julgamento. O meu voto foi proferido no sentido de negar provimento à apelação e está a unanimidade. Doutor. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Passando agora a apelação número 081-2925, dígito 34/2024, apelante MEDLC, advogado Dr. Bruno Henrique Saldanha. E a parte contrária é a Qualicorp, administradora de benefícios, S.A., Unimed, Natal Sociedade, e a advogada doutora Fernanda Fernandes. É o número 6 da pauta. Doutor Bruno vai sustentar? Tem a palavra pelo tempo regimental, doutor Bruno. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Fica à vontade. Excelência, seria muito pedir a senhora para passar um processo na frente do meu, porque o arquivo não está abrindo, eu não queria atrasar a sessão. Pode ser? Pois não, posso sim. Todos concordam? Os demais integrantes não tem nenhum prejuízo, acredito. Então, passo agora aos processos da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu. O de número 10, agravo de instrumentos 081, 1293, dígito 62 de 2024, agravante nacional Gás Butano Distribuidora Limitada, agravado Zona Norte Gás Limitada. Alguém para sustentar? Sim, excelência. Virtualmente. Virtual. Por quem, doutora? Pela Nacional Gás, agravante. Pela agravante. Tem o prazo regimental para fazer a sustentação, doutora. Grata. Bom dia a todos dessa sessão.
doutora desembargadora, demais colegas, membros da casa. Trata-se de um agravo de instrumento numa ação de reintegração de posse contra uma medida liminar que foi deferida, mas ela indeferiu o pedido de reintegração de posse de vasilhames de qualquer marca dos botijões, né? Mas acontece, Excelência, que o ramo do gás, né, do GLP, do gás liquefeito de petróleo, ele é regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo e que tem uma resolução, antes, já há muito tempo é regulado isso, desde 2016, e hoje temos a resolução 957 de 2023 da ANP, que regulamenta a política de destroca. Então, o que acontece? Toda distribuidora ela é obrigada a receber qualquer vasilhame de qualquer outra distribuidora. Ela é proibida de invasar, mas ela é obrigada a receber. Então, eles criaram um fluxo, né, ali regulamentado pela ANP, inclusive a própria legislação faculta que as distribuidoras façam essa comunicação entre si. Então, assim, é um movimento orgânico do mercado do gás, em que não há nenhum prejuízo se recolher um vasilhame de uma outra distribuidora, porque esse vasilhame vai ser entregue para essa distribuidora e a Nacional Gás vai ser restituída com o seu próprio vasilhame. Então, a gente busca aqui que o tribunal reconheça essa medida, que é legal, uma medida regulatória, né, do próprio mercado, para que essa liminar contemple, quando o oficial de justiça for reintegrar a posse dos vasilhames, que possam ser restituídos vasilhames de qualquer marca. Porque esse vasilhame, caso seja de outra marca, de outra congênere, ele vai ser restituído à própria congênere, né? Então, assim, não vai haver nenhum prejuízo de terceiro aqui. O único prejudicado aqui, no caso, é quem está sem o vasilhame, né? Porque a Nacional Gás não consegue reaver os seus vasilhames. Muitas vezes a dinâmica é mais rápida do que as medidas judiciais, então, normalmente, os revendedores vão destrocando, vão se desfazendo. Então, assim, quando se chega para cumprir a medida, às vezes tem substituído porque eles já vão sabendo dessas manobras, né, que pode ser que não esteja contemplado, então só fica prejudicado a própria distribuidora, que no caso aqui é a Nacional Gás. Então, a medida, né, que a gente espera dessa corte é para que esses vasilhames sejam contemplados na medida liminar que já foi deferida, que seja abrangido também, que a restituição, né, o resgate dos vasilhames, a reintegração dos vasilhames possa ser realizada por vasilhames de qualquer marca. Agradeço a atenção de todos. Obrigada pela sustentação, doutora. Pela parte contrária, alguém vai falar? Bom, o processo está em mesa, doutora desembargadora Berenice. Posso proclamar o resultado? Foi no sentido de negar provimento ao recurso e a unanimidade dos integrantes desta Câmara. Passamos agora ao de número 12. Pois não. Se houver divergência, se convoca o quórum ampliado, eu teria, inclusive, no quórum ampliado, o direito de sustentar uma segunda oportunidade para os novos integrantes. Então, se me for possível conceder a palavra, eu gostaria de fazer a primeira sustentação, para abrir o primeiro julgamento, que inclusive eu não sei nem qual foi o resultado desse primeiro julgamento. A informação que eu tenho apenas é que há uma divergência. Então, a informação que eu possuo também é de divergências e de impedimentos nos processos que eu relacionei no início da sessão, doutor. E entre eles estava o de número 4, a apelação 0800-488, dígito 43, de 2021. E foi aberta divergência nesse, número 4. Pois não.
Doutora Lourdinha, posso falar para ajudar aqui como decidir, né? Acho que o colegiado também serve para isso. É colegiado mesmo, né? Pode falar. O final da proclamação, ele não foi apresentado. Se houve uma divergência, como ele já está sabendo, havendo duas divergências, está o processo julgado, então não pode se antecipar. Senhor, eu posso tentar Pode participar sim, que a divergência Claro. foi de Vossa Excelência, né? Deixa eu só tentar. É assim. Foi lançado o voto da senhora e eu analisei, então eu lancei o voto divergente. Mas, independente disso, houve inscrição para sustentação oral. Então, pela questão regimental, os advogados têm o direito de fazer a sustentação oral. Tem. Existindo a divergência, e mesmo que a desembargadora Berenice não acompanhe a divergência, mas aí é que existe a ampliação do quórum. Então, Aí, com a ampliação do quórum, é marcada uma nova sessão, é convocado mais 2 desembargadores para e terá integrar. direito a outra sustentação oral. Mas, assim, eu penso que pela questão regimental, o advogado tem direito de fazer, sim, a sustentação oral. Eu penso assim, mas, assim, é o regimento. né? É o regimento. Exato. E tem todo o direito, doutor, e vou chamar para formalizar, certo? Aqui a regra da sustentação oral, a Vossa Excelências, que é permitida na ordem número 4, a apelação civil 0800-488-43 de 2021. Pelo prazo regimental, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente, relatora, doutora Lourdes, excelentíssimos desembargadores que integram essa Câmara Civil, desembargador Roberto Guedes, desembargadora Berenice, excelentíssima representante do Ministério Público, colegas advogados, servidores. O caso aqui em questão é um caso um pouco curioso, porque ele decorre de uma conduta, podemos dizer, peço vênia, não republicana por parte da parte apelada, que usou de um procedimento, digamos assim, um procedimento ao arrepio da lei, para poder fazer uso da posse de um imóvel que ele tem desde o início conhecimento de que não é dele, que ele não adquiriu essa posse por meios legítimos, razão pela qual, inclusive, essa Corte de Justiça, pelas suas 3 câmaras, é importante destacar aos senhores, de forma preliminar, a discussão, que existem 3 precedentes desse tribunal, um, inclusive, dessa Câmara, de relatoria do desembargador Vigílio Macedo, que, inclusive, foi objeto de embargo de declaração, de relatoria da desembargadora Sandra Elali, que foram rejeitados. Processo número 080 1168 28 2021 8 21 51 45, no qual a tese ora objeto de discussão é a mesma. Para que Vossas Excelências entendam, é importante destacar que essa fazenda, que se localiza na comarca de Nisa Floreste, é um imóvel que ele era da empresa Santa Luzia Agroindustrial. E no ano de 1994, o Mercantil Investimentos, antigo Banco Mercantil de Pernambuco, hoje Mercantil Investimentos, ele adjudicou esse imóvel da Santa Luzia, e quando ele foi tomar posse do imóvel, a Santa Luzia, a antiga proprietária, ela ajuizou uma ação de interdito proibitório no ano de 1996. E ele conseguiu, a Santa Luzia conseguiu uma medida liminar proibindo que qualquer pessoa, no caso o réu mercantil, e qualquer pessoa pudesse adentrar naquele imóvel, salvo com autorização judicial da parte autora, no caso da Santa Luzia. Essa medida liminar foi deferida no ano de 1996. A sentença desse processo de interdito proibitório foi proferida no ano de 2019, ou seja, 13 anos depois. E no ano de 2019, embora a sentença do interdito proibitório ela tenha sido proferida julgando improcedente o interdito e revogando a liminar, houve um recurso de apelação por parte da Santa Luzia, questionando os termos da sentença. Recurso esse que foi recebido no efeito devolutivo e suspensivo, ou seja,
a coisa era litigiosa. E a coisa, que é o imóvel, ela foi litigiosa até o ano de 2016, quando essa ação de interdito proibitório transitou em julgado. Ou seja, a parte apelada alega que quando a sentença foi proferida em 2009, foi revogada a decisão e, portanto, a empresa poderia adentrar no imóvel. Na verdade, não é bem assim. Houve um recurso de apelação, a coisa era litigiosa e ninguém poderia adentrar no imóvel. Inclusive, esse é o entendimento de todas as 3 câmaras desse Tribunal de Justiça. Eu peço vênia aos senhores para ler rapidamente que, por exemplo, a 3ª Câmara Cível, em um processo de relatoria do desembargador João Rebouças, hoje integrante dessa Câmara, nos autos do processo 010.04.2398/2014, julgando uma ação de usucapião que foi ajuizada pelo filho do senhor Daniel Gosson, apelado nessa ação, que também é apelado nessa ação, Fábio Gosson. E é importante destacar que a família Gosson, nesse caso desse imóvel, eles invadiram um imóvel de 200 hectares. Eles invadiram 200 hectares de um imóvel de 415. E o que é que aconteceu? A invasão, segundo o senhor Daniel Gosson, não foi invasão. Ele adquiriu esse imóvel no ano de 1994 e depois cedeu a posse para os seus filhos. Mas ele não adquiriu do proprietário. Esse imóvel ele tem matrícula no cartório desde 93. Ele tem certidão de georreferenciamento pelo INCRA. Ele é um imóvel cadastrado nos órgãos públicos competentes. Ele tem limites, confrontações e está registrado devidamente no cartório. E o que foi que a família Gosson fez? Ajuizou várias ações de uso capião contra imóveis que, segundo eles, não têm matrícula, então, ou seja, não é esse imóvel. Se a família Gosson noticia em algumas ações de uso capião que entrou, que está pretendendo uso capião de um imóvel que não tem matrícula, o imóvel não é esse. Porque esse tem matrícula, está registrado no cartório, está georreferenciado, inclusive o Tribunal de Justiça, reiterando o que eu já disse dessa tribuna, em 3 oportunidades. O desembargador João Rebouças acolheu a apelação da mercantil nos autos dessa ação de uso capião, inclusive isso é julgamento recente, 010.04.2398/2014. O desembargador João Rebouças acolheu a apelação e julgou improcedente o uso capião justamente sob o seguinte argumento: qualquer posse alegada durante a vigência da ação de interdito proibitório, que tramitou de 96 a 2016, não pode ser considerado como prescrição aquisitiva. E nesse caso aqui, específico, trata-se de uma ação de emissão de posse. A Mercantil Investimentos é proprietária do imóvel, ela nunca teve a posse do imóvel, em razão desse interdito proibitório que tramitou durante 20 anos. E na hora que o interdito proibitório foi julgado, que transitou em julgado, a Mercantil ela quis ser emitida na posse. E na hora que ela ajuizou a ação competente, que é a ação de emissão de posse, o juiz de primeiro grau rejeitou, julgou improcedente a ação sob o argumento de que o apelado estava na posse do imóvel há mais de 20 anos. Poderia ser até que estivesse, mas em afronta à decisão judicial proferida na ação de interdito proibitório, que proibia qualquer pessoa de entrar. E não venha se alegar, como o apelado alega, que não era parte na ação de interdito proibitório, que ele não tinha como conhecer. Não, na verdade, a ordem judicial é clara, que qualquer pessoa estava proibida de adentrar. Então, qualquer posse exercida nesse imóvel, durante os 20 anos em que tramitou a ação de interdito proibitório, ela não pode ser computada. Inclusive, na pior das hipóteses, ainda que possamos admitir que a sentença do interdito proibitório proferida em 2009 revogou a liminar, de 2009 para 2021, quando foi ajuizada a ação de emissão de posse, não decorreram os 15 anos para a concessão da prescrição aquisitiva, ou seja, de 2009 para 2021 não decorreram 15 anos. Então não estão presentes os requisitos em qualquer das situações. Mas o fato é que a Mercantil Investimentos pugna e requer que esse Tribunal de Justiça mantenha a coerência da sua jurisprudência. Inclusive essa Câmara tem um precedente de relatoria do desembargador Vigílio, processo 080.1168.28/2021, no qual, porque na verdade, para que os senhores entendam, durante os 20 anos em que essa fazenda ficou sub júdice, essa ação de interdito proibitório tramitou,
lá em Nísia Floresta, 4 pessoas invadiram essa propriedade. E dessas 4 pessoas, o tribunal já julgou as 3 e deu ganho de causa mercantil nos 3 casos. O único que resta pendente de julgamento é essa de Daniel Gosso, que é a maior invasão, que é 200 hectares de uma área de 415. Os outros invasores, que invadiram porções menores da terra, já tiveram os seus direitos afastados por essa corte. O desembargador Vigílio, como eu disse, ao julgar essa apelação, deferiu em favor da Mercantil Investimentos a emissão de posse desse mesmo imóvel. Ou seja, o que muda aqui é apenas o invasor, mas a tese jurídica é a mesma, o imóvel é a mesma, a matrícula é a mesma e o lapso temporal discutido é o mesmo. Então não há como se criar nenhuma tese para poder negar provimento a essa apelação. Inclusive, porque a terceira Câmara, inclusive, o desembargador João Rebouças, ao julgar essa última apelação cível, na ação de uso capião, que foi ajuizada por um dos autores, por um dos réus apelados dessa apelação de hoje, o senhor Fábio Dantas Gosso, filho do senhor Daniel Gosso, o desembargador João usou esse mesmo argumento, de que qualquer alegação de prescrição aquisitiva não deve ser considerado nesse caso, porque se tratava de coisa litigiosa. A posse é injusta, a posse é clandestina, a posse é ilícita. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça pelas 3 câmaras. O desembargador de Lermando também tem o mesmo entendimento, nos autos da apelação cível número 000076956, foi julgado inclusive no mês de novembro do ano passado, são julgamentos recentes. E por fim, destacar que o mesmo advogado do apelado, que também é advogado nessa ação de uso capião, que foi julgada recentemente pela terceira Câmara Civil, ele entrou com embargo de declaração contra a decisão de relatoria do desembargador Rebouças, usando os mesmos argumentos que ele usa nas contrarrazões dessa apelação, inclusive nos memoriais que ele apresenta nos autos, dizendo que o interdito proibitório não atingiria ele na condição de terceiro, que os filhos de Daniel Gosso já têm reconhecido o uso capião. Essa alegação de que os filhos de Daniel Gosso têm reconhecido o uso capião sobre essa área é uma afirmação inverídica. Os filhos de Daniel Gosso não têm uso capião reconhecido sobre essa área. Eles têm 2 ações, uma que foi julgada improcedente pelo desembargador Rebouças, pela terceira Câmara, que é essa que eu citei aqui no precedente, e uma outra, que a mercantil não é parte, e de um imóvel que não tem matrícula. Portanto, não podemos nem dizer que se trata do mesmo imóvel. Então, ou seja, estamos diante de um caso curioso, estamos diante de um caso em que a malícia para poder se apoderar e se apossar de terras alheias está evidente, porque o próprio apelado não tem título legítimo de propriedade, não tem título legítimo de posse, ele comprou supostamente de alguém pagando valores ínfimos, ridículos, a posse de áreas pequenas e foi ampliando essa sua sana, essa sua gana por se apropriar de uma área significativamente grande, de 200 hectares, e, portanto, o Poder Judiciário não pode permitir esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento que afronta, que no caso em questão afrontou claramente os termos da decisão do interdito proibitório, que, como eu digo, vigorou, tornou a coisa litigiosa de 1996 e 2016. Então, portanto, não podemos em nenhuma hipótese admitir que os apelados possam ter qualquer direito sobre esse imóvel. E por tais razões, e mais uma vez pugnando pela coerência do entendimento jurisprudencial, inclusive dessa mesma Câmara, que ao julgar a apelação de relatoria do desembargador Vigílio e rejeitar os embargos de declaração, no caso supramencionado, que foram julgados pela doutora Sandra Lali, manteve esse mesmo entendimento, que a Mercantil Investimentos requer que o seu recurso de apelação ele seja conhecido e provido para o fim de ser deferida a sua emissão de posse no imóvel, que comprovadamente é de sua propriedade e que durante muitos anos ela foi proibida de adentrar por força de uma decisão judicial. Então são essas minhas razões. Agradeço aos senhores mais uma vez pela atenção e a deferência da presidente por me permitir, por me facultar a palavra na forma regimental. Muito obrigado. Pois não. Quer pedir vista? Certo, porque eu já ia passar a proferir o meu voto e também a
verificar a questão prejudicial de nulidade. Então, os autos estão com vista para a desembargadora Berenice, doutor. Senhora presidente, já que eu vou remover o meu voto divergente, aguardar o voto vista, mas diante do entendimento da Câmara, eu vou aguardar o voto vista por uma questão de elegância, certo? Mas, assim, vamos... Porque esse voto divergente, o voto da relatora não foi nem publicado. Então, o divergente ele pode ser para um lado ou para o outro, né? Então, entendeu? Não, o voto dela não foi exposto. Não, o voto dela foi disponibilizado no sistema. Para nós. Sim, então eu analisei o voto e divergi. Mas a senhora pediu vista, e por uma questão de elegância eu vou remover o meu voto, discordando e aguardar seu voto vista. Porque pode ser que o seu voto vista até modifique meu entendimento. Tá bem. Então, é por uma questão mesmo regimental, né? Que permite para um dos integrantes aguardar o voto vista. Vou remover o voto divergente, aguardar o voto visto por elegância, que pode ser que seu voto visto eu mudo meu entendimento, me acostando com Vossa Excelência. Pode ser também que não tenha voto de vista. A senhora pediu. Sim, mas eu não vou analisar, eu vou trazer ou não. Vai trazer o voto vista. Pode ser pedido até mesmo no transcurso do trâmite, né? Quando é disponibilizado o voto do relator. Passamos agora para o próximo processo e retificando, para que não ocorra a mesma situação, como estava aqui anotado, que o processo ia para ampliação de quórum, e na mesma situação existem outros dois, o número 5, o número 7, outros 3, né? E o número 15. Cadê? Cadê aqui? Aqui, por favor, o número 5. Senhora presidente. Pela ordem. Esses processos que Vossa Excelência mencionou, eu sou advogado deles e Fernanda também. Certo. São processos que a temática já está consolidada. Então, é verdade. Desde logo, da minha parte, eu estou abrindo mão da sustentação, retirando a minha inscrição, e se caso haja concordância, até porque é uma demanda favorável à Unimed de doutora Fernanda, o processo seja julgado em pauta virtual, para não trazer novamente. Não sei se tecnicamente, regimentalmente é possível, mas sim. Seria o pleito sim, possível. Então, abre mão das sustentações pelas quais estavam inscritos nos números 5, 7 e 15, já fica julgado hoje. E 16? 15. Deixa eu só confirmar se o 16 também. Vamos ver. O 16 é um... Não está aqui, não. Doutora Maria de Lourdes, é outra situação. Então, ficaria só para a gente julgar hoje, para sustentar o 6 e o 16. Sim. E os demais ficar abrindo mão da sustentação. Certo. Sim, eles vão para ampliação de quórum. Desembargadora Berenice e juiz Guedes, porque existe a divergência. Aí vamos... Feito o registro, então passamos agora de número 6. Apelação civil 081, 29, 25, dígito 34, 2024, já é apelante MEDLC, e Vossa Excelência está com a palavra. Doutor Bruno Henrique. É o número 6. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, doutora Maria de Lourdes, demais julgadores aqui presentes, ilustres representantes do Ministério Público, demais serventuários de justiça aqui presentes, meus nobres colegas advogados. Senhora presidente, esse caso, ele é tão assim atípico, foge tanto da jurisprudência do tribunal, que eu, quando fui sustentar, pedi até permissão à senhora para retardar o julgamento, porque eu realmente precisaria me certificar. Trata-se de uma demanda onde a apelante, ela é uma criança diagnosticada com autismo e teve o seu plano de saúde unilateralmente cancelado pela operadora Unimed
e É. também, concomitantemente, pela Qualicorp. A liminar ela foi concedida, o plano de saúde da criança foi reativado, só que na sentença de mérito, o juiz da 4ª Vara Civil de Mossoró, ele julgou improcedente, entendendo que a operadora de plano de saúde do IMED ela agiu em exercício regular do direito. Todavia, data vênia ao magistrado de Mossoró, ele não levou em consideração um tema já pacificado no STJ através do tema 1082, que diz que a operadora de plano de saúde, mesmo em exercício regular do direito, ela deve manter a continuidade do tratamento do contrato mediante a contraprestação financeira. E o caso ficou tão cristalino que, quando saiu a improcedência, nós entramos com pedido de efeito suspensivo na apelação, apartado, e foi concedido pela relatoria. Então, Excelência, em resumo, essa apelação, o objeto dessa apelação é apenas para manter o plano de saúde da criança que foi cancelado, sendo um plano, primeiro, com menos de 30 vidas, um plano que se entende como falso coletivo por adesão, mas, de toda forma, o plano de saúde de uma criança que estava em pleno tratamento. E nesse ponto, eu tenho absoluta certeza que é o entendimento dos 12 julgadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eu desconheço qualquer decisão em sentido contrário que mantenha o cancelamento de um plano de saúde, nesse caso, em julgamento. Então, o pedido da parte apelante é pela reforma da decisão, no sentido de manter ativo, fazendo coro ao que já foi decidido no pedido de efeito suspensivo da apelação e ato contínuo, também provendo a apelação para condenar a Unimed Natal em indenização extrapatrimonial no valor perseguido na petição inicial. Em resumo, acredito que não se faz necessário grandes arrazoados para discutir o tema em questão. Pede-se provimento. Doutor Bruno e doutora Fernanda Fernandes com a palavra. Pela Unimed. Muito bom dia, excelentíssimos senhores julgadores da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e cumprimento ainda a representante do Ministério Público, aos advogados presentes nessa sessão, aos serventuários desta casa. O meu registro e a minha satisfação, na semana em que nós acabamos de comemorar o Dia da Mulher, está diante da excelentíssima senhora desembargadora, presidindo hoje essa sessão, né, além da doutora Berenice Capuchu e de tantas serventuárias que vejo aqui nesta Câmara. É uma representante do Ministério Público também. É uma satisfação imensa para mim, enquanto mulher advogada, e sempre faço questão de registrar, ver tantas mulheres com tanta competência, com tanta desempenho do seu trabalho aqui nesta Câmara, no nosso Tribunal de Justiça, engrandecendo o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Senhores julgadores, este processo, como o doutor Bruno muito bem adiantou, estamos tratando a respeito da legalidade ou não de um cancelamento de um plano coletivo. O magistrado de primeiro grau, muito bem, em suas razões do julgamento, colocou, consolidou no seu julgamento de que o cancelamento perpetrado pela administradora de benefícios, que é importante que se diga que, como estamos diante de um plano coletivo por adesão, toda a gestão do contrato, quando tratamos de admissão, retirada de beneficiário, reajuste, e mesmo com relação ao cancelamento, diz respeito a uma competência da administradora de benefícios, que nesse caso, como os senhores podem ter percebido, é a Qualicorp. O magistrado de primeiro grau, como ia colocando os senhores, acertadamente colocou que as motivações que geraram o cancelamento, eles estão revestidas de legalidade, na medida em que existe previsão legal no artigo 13, inciso 1º, da Lei 9656 de 98, né, que permite o cancelamento do plano coletivo por adesão. Ressaltou ainda no julgamento o artigo 23 da Resolução Normativa 557 de 2022, que foi emitida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O magistrado ainda ressaltou no seu julgamento a presença de cláusula contratual, né, que permite a rescisão do contrato que foi ventilado entre as partes, e alguns aspectos fáticos que foram percebidos quando da instrução processual. O primeiro é de que
a operadora de saúde Unimed Natal disponibilizou ao beneficiário a contratação de um outro plano de saúde, desta vez individual, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa 19 de 99 da Consul, né? E ainda que não restou demonstrado nos autos que o beneficiário havia procurado a operadora de saúde para que pudesse, então, fazer a adesão a esta outra modalidade de contratação. Então, entendemos que o cancelamento ele não está revestido de ilegalidade, pois, como muito bem coloquei aos senhores aqui, existe embasamento legal, embasamento nas resoluções normativas expedidas pela Agência Nacional de Saúde, ainda pelo aspecto contratual, que também está dando embasamento ao cancelamento, e, por fim, as questões fáticas, como os senhores podem ter percebido. A notificação, né, a respeito do cancelamento do contrato, a possibilidade de migração para uma outra forma de contratação, e sem que isso, inclusive, representasse a interrupção do tratamento que era feito pela parte beneficiária. Então, compreendendo que as razões que foram postas na sentença merecem ser mantidas porque ressaltam todos os aspectos legais envolvidos nesta contratação e neste cancelamento, e que, em razão disso, justamente não existe um ato ilícito civil a ser reparado judicialmente por meio de indenização. Aqui a nossa manifestação, foi nas contrarrazões postas nos autos e aqui nessa tribuna, para requerer dos senhores julgadores o desprovimento das razões postas na apelação e a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. O meu voto foi disponibilizado com antecedência e vou proferir a parte final, que, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao apelo para, reformando a sentença em sua totalidade, determinar o plano de saúde que se abstenha de cancelar ou, se já o caso tenha feito, restabeleça o plano nos moldes em que se encontrava quando do ajuizamento da ação, condenando ainda ao pagamento de danos morais. Desembargadora Berenice, como vota? O de número 6. Acompanhando. E também já lancei, também já foi lançado o voto, acompanhando, então, a unanimidade pelo provimento. Obrigada também, doutora Fernanda, e pela saudação. Agora passamos para o julgamento de número 10, né? 12. Da relatoria da desembargadora Berenice. Agravo de instrumento 081-5196, dígito 08-2024. Agravante Unimed, Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico. Está inscrito o doutor Antônio Bezerra para manifestação oral, sustentação oral. Está na sala virtual. Doutor Antônio? Dá para perceber? Então, fica julgado o processo à unanimidade. Falta o do... Não é o 12. Doutor Guedes. Eu já votei. Tem meu voto lançado já. Só falta o do doutor Guedes. Esse número 12 é aquele da questão da perícia médica, não? É o da perícia médica? É a impugnação à nomeação de perito, alegância de parcialidade. Eu vou acatar a parcialidade do perito. Eu acho que ele já trabalhou como assistente no primeiro grau, ele não tem capacidade técnica para trabalhar nesse não. Peço venha para divergir da relatora. Certo. Então, por maioria,
Fica julgado o processo nos termos do voto da relatora, no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Isso. Deixa eu atualizar para... Certo, está registrado. Passamos agora ao processo de número 13. Foi a doutora Jéssica. A advogada saiu, então vou passar para o seguinte, apelação civil número 080-4398-46-2022. É o número 14. Apelante é DMT, advogado Thalise Cristina Tomás de Araújo. Está virtualmente, doutora, para sustentar? Então, do número 14, fica julgado, acompanhando o voto da relatora, pelo conhecimento e desprovimento, a unanimidade pelos integrantes da Câmara. Passamos ao 16. Apelação número 090-6753, dígito 79/2022. Apelante FBDSS, advogado Dr. Bruno Henrique, com a palavra para sustentar pelo apelante. Se eu estou enganado, nós somos apelados aqui. Apelante é a Unimed. Isso. Tenho apelação dos dois, então deixa eu só... Deixa eu conferir aqui. Os autos. Apelante O relator disse que o apelante é a Unimed. aqui no polo ativo. É. O PJ puxou errado, mas aqui no processo está constando como apelante. Mas nós somos apelados. Eu fui até ver se eu tinha apelado adesivamente. Eu abri Tem o alguma processo coisa, aqui e está mas constando só- como apelante. Só tem a Unimed como apelante. Eu fui até por isso que eu fiquei estranho, que eu fui conferir se eu tinha apelado de alguma forma para alguma coisa do dono, mas nós somos só o apelado. Acho que não, que ela sabia, né? Saiu. Só um momento para a gente conferir aqui nos próprios autos, doutor, que aí fica, tira a dúvida logo. Pode ajudar aí a assessoria? Terapia nutricional. Ixi, como é pequeno. Mas aqui está constando no próximo. Olha aqui. É porque está invertido o polo. Aqui está dizendo polo ativo. Sim, aí está polo Aqui é o ativo. processo. Não está invertido aqui, não. Ó, a ação originária, o polo ativo, é isso. Mas o apelante, a apelação é só... Aqui a autora, o autor é o menor. Isso. Aí vem a da Unimed. contestação. Só mais um pouquinho, doutor Bruno. Doutora Fernanda, pode nos ajudar. Então, houve um erro no PJE que lançou a apelante e o menor. E a apelação realmente é da Unimed.
Mas vamos seguir, né? Você vai sustentar? Não, vou só fazer um esclarecimento. Até porque o doutor Guedes está de volta aqui para clarear o entendimento. Senhores julgadores, eu mais uma vez venho aqui para a tribuna falar dessa terapia nutricional e eu faço isso com muita preocupação porque eu vejo alguns entendimentos conflitantes, não só aqui no Tribunal do Rio Grande do Norte, mas sobre o que é terapia nutricional e o que é consulta com nutricionista. Porque a tese sustentada exclusivamente pela Unimed no que diz respeito a esse tratamento é a limitação do número de sessões por se tratar de consulta com nutricionista. Muito embora, se a gente for ler a DUT da ANS, ela fala exclusivamente, no mínimo, pelo menos, um termo assim que não condiciona a 12 sessões, mas diz pelo menos 12 sessões. E a terapia nutricional, juiz Roberto Guedes, ela trata de ela vem para fazer o tratamento, no caso de uma criança, de uma seletividade alimentar. Algo que o que me chama mais atenção é a defesa da Unimed dizer, olha, você tem essa condição, você não vai fazer o tratamento com nutrição, você vai fazer um tratamento com terapia ocupacional com sessões ilimitadas. Então, a Unimed, ela não quer, não se trata de equilíbrio econômico contratual no que diz respeito ao gasto, mas ela quer escolher o tratamento. Existe a prescrição médica. Portanto, quando a gente fala numa não limitação dessa terapia nutricional, não é aquela consulta que você vai para um nutricionista e tão somente passa uma dieta de engordo, de emagrecimento. Não. Nós estamos falando de um tratamento que visa ajudar o paciente com questões de texturas dos alimentos, o que vai ingerir, de que forma, porque, juiz Roberto Guedes, existem crianças com autismo que elas sequer conseguem olhar para um alimento. Então, essa é a terapia nutricional. E sendo assim, a parte apelada pugna pelo desprovimento da apelação, pois de todos os tratamentos para uma criança com autismo, à exceção do ABA, que é o padrão ouro, acredito que para aquelas que têm seletividade alimentar, nós estamos diante da mais importante. Afinal de contas, sem uma nutrição adequada, mais nada funciona no corpo humano. Portanto, eu peço conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença prolatada em primeiro grau. Muito obrigado. Sustentar. Porque ela é Podemos não, só vou deixar porque eu sei. a harmonia. Obrigada. Reitero as saudações e cumprimentos já realizados no momento anterior. E também gostaria de fazer apenas um breve esclarecimento diante das colocações do nobre colega advogado. Como os senhores perceberam do recurso de apelação da Unimed Natal, a Unimed não se surge contra prestar o tratamento do beneficiário. Muito pelo contrário. No entanto, nós sempre trazemos a essa tribuna os aspectos legais que precisam ser ressaltados. A Unimed Natal, conforme disposição contida no ADUT 103, anexo 2 da ANS, disponibiliza, sim, as 12 sessões mínimas obrigatórias com nutricionista, aliado a isso, sessões ilimitadas de fonoterapia, de terapia ocupacional com integração sensorial, que é uma terapia especial, e que, como os senhores podem perceber, o tratamento para o transtorno do espectro do autismo é um transtorno multidisciplinar. Então, não envolve apenas o nutricionista, envolve também outros profissionais. E é na forma da lei e da disposição contida na ADUT 103, conforme trouxe os senhores, que dentro do poder regulamentar prevista na Lei 9.656 de 98, a ANS expediu essa diretriz de utilização, de como deve ser concedido determinados tratamentos. Então, reveste-se de legalidade a atitude da Unimed Natal, razão pela qual nós entendemos que merece sim amparo o recurso de apelação da Unimed Natal, provimento e reforma da decisão proferida, da sentença proferida em primeiro grau. Então, pugnando pela procedência do nosso recurso, e reforma da decisão do primeiro grau, é aqui a nossa manifestação, considerando a legalidade do ato que foi trazido aos autos para os senhores julgadores. Obrigada. Excelência, nesse caso,
a Unimed diverge em extrapolar o que previamente ela determinou que seriam 12. Que a prescrição médica diz que não. Essa pessoa aqui precisa de mais do que está sendo oferecido. Certo. Esta é a minha decisão neste processo, concedendo. Eu acompanho Vossa Excelência também, vendo a prescrição médica e a necessidade desse tratamento nutricional, que às vezes a gente sabe que só uma vez mensalmente não é suficiente. E também o doutor Guedes está acompanhando. Eu acompanhei, sim. E está a unanimidade negando provimento ao recurso da Unimed. Com licença, doutora. Pois não. Minha bateria pifou. Da minha estava pifando aqui também hoje. Ainda temos os processos agora da relatoria do juiz Roberto Guedes. São os de números 17, 18 e 19. Vamos começar pela apelação civil 0800-749, dígito 63 de 2023. Apelante Banco Itaú, BMG consignado. Tem pedido de sustentação oral pelo advogado Marlon Gonçalves. Se encontra na sala virtual, doutor Marlon. Sim, Excelência. Bom dia. Com a palavra para sustentar. Ok, Excelência. Primeiramente, bom dia a todos. Sempre uma honra estar presente aqui nessa Câmara. Eu vou ser muito breve, objetivo, uma vez que a matéria é recorrente de julgamento, de simples compreensão, inclusive a tese defensiva do banco, que se volta pela legalidade da contratação, salvo o melhor juízo de 5 empréstimos consignados. Existem 2 questionamentos preliminares em relação a provas que não foram produzidas na fase de conhecimento, como a expedição de um ofício para a Caixa Econômica, a fim de se averiguar os depósitos efetivados que o banco insiste que foram feitos, uma vez que foram juntados as devidas TEDs de transferências, comprovantes de transferência desses valores, e o avanço no sentido do benefício econômico, demonstrando que a parte autora não só recebeu os valores, como também utilizou dos mesmos. Existe também uma questão de dilação probatória quanto ao depoimento pessoal, tratando-se de uma tese argumentativa de fraude, e o banco insiste na sua legalidade, até porque juntou todos os contratos devidamente assinados pela parte autora na fase de conhecimento. Então, de uma forma muito objetiva e sucinta, o banco sustenta que a parte sim fez as contratações durante um longo período, se beneficiou, não há uma prova de beneficiamento por terceiros, e sim então somente pela parte autora, porque os valores foram depositados diretamente em sua conta benefício, e por isso o banco entende que não há qualquer tipo de vício nas contratações que ora são discutidas, pugnando pela improcedência dos pedidos, ou caso Vossa Excelência assim não entendam, pela minoração do quanto indenizatório de R$6.000 a que fomos imputados, bem como a compensação dos valores que foram devidamente depositados na conta corrente da parte autora, e acreditamos que tenha sido, inclusive, utilizado, uma vez que durante todo o período, desde o depósito até a distribuição desse processo, não foi manifestado qualquer tipo de movimento a fim de devolver esses valores. É isso que pugnamos. Agradeço a franquia da palavra, Excelência. Muito obrigado. Senhora relatora, eu queria fazer só apenas alguns pequenos esclarecimentos. Certo. Há 3 questões em discussão. Primeiro, definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do autor. Segundo, estabelecer se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimos impugnados. E terceiro, determinar se os descontos indevidos ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais, bem como o valor adequado para a reparação. O indeferimento do depoimento pessoal do autor não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas constantes nos autos são suficientes para o livre julgamento da causa, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
O ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados recai sobre a instituição financeira, conforme tema repetitivo 1061 do STJ. No caso concreto, a recorrente dispensou a realização da prova pericial, inviabilizando a demonstração da validade dos contratos. A ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas impede o reconhecimento da regularidade das contratações, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando responsabilidades objetivas da instituição financeira, nos termos da súmula 479 do STJ. A restituição em dobro dos valores indevidos descontados é cabível, independentemente da comprovação de má-fé da restituição financeira, conforme os entendimentos consolidados do próprio STJ. O desconto indevido em conta bancária decorrente de contratação não reconhecida pelo consumidor gera dano moral indenizável, devendo a compensação ser fixada em valor proporcional e razoável em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No valor indenizado por danos morais deve ser reduzido. Na sentença foi R$ 6.000, no caso aqui eu estou diminuindo para R$ 2.000, considerando as circunstâncias do caso procedente do tribunal. No caso, existindo a diminuição do dano moral, eu estou recurso conhecido e parcialmente provido. É assim que eu encaminho o voto. Dando conhecimento e dando parcial provimento, e está aqui no sistema e acompanhado a unanimidade, dando parcial provimento ao recurso e reduzindo o valor do dano moral. Pronto, então, proclamado o resultado, vou pedir apenas para retornar e possibilitar o julgamento do processo de número 13 da relatoria da desembargadora Berenice, diante da presença da advogada Flávia da Câmara Sabino Pinho Marinho. Agravo de instrumentos 081, 5204, dígito 82, 2024. Fala pela parte agravada, Jéssica. Com a palavra pelo prazo regimental. Primeiro eu queria desejar bom dia, agradecer a deferência, doutora Lúcia, por ter me aguardado, por ter invertido a pauta. Muito obrigada. Doutor Roberto Guedes, um prazer estar aqui com o senhor. Doutora Berenice, que já falei mais cedo, que sempre boto aqui meus votos de estima. E a nobre representante do Ministério Público, muito obrigada. Senhores, excelências, esse caso trata-se de um tratamento para mulheres que têm problema de infertilidade. Basicamente, a patologia aqui é a trombofilia. Para quem não sabe, a trombofilia é uma condição sanguínea em que torna o sangue da mulher, doutora Lourdes, mais coagulado. Isso na gestação, o meu sangue, o sangue de uma colega advogada, de qualquer mulher que engravida, ele tende a ficar... Quer que eu aguarde? Eu sei que a senhora está perguntando sobre esse processo, por isso que eu estou falando. É porque a relatora negou provimento ao agravo. Negou provimento ao agravo da humana. Exatamente. Então eu dispenso a sustentação. Eu só percebi depois. Por isso que eu guardo, por isso que eu parei, doutora Lúcia. Então eu abro mão da sustentação. Sem querer interrompê-la, que já estava fazendo uma bela sustentação, mas o resultado foi esse. O resultado fala mais alto que a sustentação. Muito obrigada. E foi a unanimidade, doutora. Tá bom, excelência. Muito obrigada. Obrigada também. E passamos agora para o processo 18, apelação civil número 080-3113, dígito 35-2020, apelante município São Gonçalo do Amarante, e está inscrito para sustentar o advogado Frederico Araújo Seabra de Moura. Se encontra na sala virtual, doutor Frederico? Não? Então, o processo encontra-se julgado, a unanimidade pelo provimento à apelação. Passamos agora para o número 19, apelação civil número 080-6349, dígito 74-2023.
Apelante Manuel Antônio de Araújo Filho, advogado Emanuel Lopes de Araújo. Inscrito para sustentação, se encontra na sala virtual? Também não se encontra. Processo julgado pelo provimento da apelação à unanimidade. Terminada a parte de julgamento de processo, passamos para a parte administrativa. Principiando, eu proponho uma moção de congratulações pela passagem do natalício da desembargadora Clotilde Madruga Alves Pinheiro, que ocorrerá dia 3 de março do ano em curso. Todos acompanham? Sim. Moção também de congratulações pela passagem natalícia do excelentíssimo desembargador Oswaldo Cruz, que ocorrerá no próximo dia 14 de março. Todos acompanham, Ministério Público também se acosta. E, no momento, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Rossana Sudário, 8ª Procuradora de Justiça, minha colega do Ministério Público. É um prazer tê-la aqui durante este mês da coordenação da Câmara. Passo a palavra agora para a desembargadora Berenice. Doutora Lourdes, doutor Gazaneu, ele faleceu. Eu gostaria de propor uma moção de pesar. De Caicó, né? Eu estou esquecida se ele é de Caicó. Ele viveu tanto e eu cheguei quase à idade dele e fiquei esquecida de onde ele é. Mas ele era casado com uma pessoa de Caicó. Certo. Moção de pesar pelo doutor Gazaneu. Antônio Gazaneu Cabral. Juiz Pronto. aposentado. É o pai de Mirtz, que é colega juiz da 8ª Vara da Família e Sucessões, que é casado com Gustavo Bezerra Boca. Sim. É o pai de... É o pai de Mirtinha. Doutora Mirtz. É o pai de Mirtz. Antônio Gazaneu Cabral. Eu conheço ele. 97 anos. O pai de Genésio. De Genésio, que é assessora de Nossa, eu tenho um grupo com eles e eu não percebi que ele era o pai de Mirtz. Então, pronto, a acolhida a moção, né? Todos acompanham. A minha. O Ministério Público também se Nossa. associa. Mais alguma proposição? Não, obrigada. Juiz Guedes. Excelência, também tenho. Faleceu a mãe do colega Jorge Meira, Dona Zélia Meire Silva, 101 anos. Lúcida. É uma bênção, essa é uma bênção de Deus, assim, é uma idade dessa, mas nós lamentamos assim, a perda da genitora. Então aqui eu estou montando essa moção de pesar, né? Porque, de pesar. Mas assim, viveu muito, 101 anos. 101 Parabéns a ela anos. e a toda a família. É uma bênção verdadeira. Zélia Meire Silva. Mãe também de doutora Isabel, advogada. Exatamente. Né? Eu acho que é a irmã mais velha do desembargador Ivan, né? O desembargador Ivan tem 90 anos, Dona Zélia tem 101. Se associa o Ministério Público à proposição, então, acolhida por todos os integrantes e também se associa a representante do Ministério Público. Mais alguma proposição? Nada tendo mais a ser apreciado nem comunicado, damos por encerrada a presente sessão. E obrigada a todos.